Olá pessoal, sejam todos bem-vindos! Nesse vídeo de hoje, iremos explicar um pouco sobre flores e frutos, suas funções principais, características morfológicas, exemplos de variedades e características adaptativas, exemplos de utilização medicinal e também curiosidades. Esse vídeo faz parte de um projeto dos acadêmicos Maria Antônia, Virgínia, Iula, Matheus e Samir, do curso de farmácia do Centro Universitário Presidente Antônio Carlos, em Barbacena, Minas Gerais, juntamente com o professor João Vitor Retori, que tem como objetivo a explicação de forma clara e precisa sobre as flores e frutos. Mas o que são flores? O que é uma flor? A flor é um ramo altamente modificado, presente exclusivamente nas angiospermas, que são grupos de plantas que possuem flores e frutos e que apresentam estruturas nas quais os gametas masculinos e femininos do vegetal são produzidos. As flores, elas garantem a atração também de polinizadores, o que compensa então a sua falta de mobilidade e garante assim a polinização cruzada, ou seja, que o pólen de um indivíduo seja levado até a parte feminina de outro indivíduo de mesma espécie, promovendo assim uma maior variabilidade genética. Dentre as características das flores que promovem a atração de polinizadores, podemos citar a grande quantidade de néctar que está presente ali e também a coloração das pétalas. Entretanto, vale a gente salientar que nem todas as plantas atraem animais polinizadores, como por exemplo, as flores de plantas que são polinizadas pelo vento e pela água. Apesar então de elas não atraírem animais, elas são altamente especializadas. E também elas permitem a polinização cruzada. As plantas polinizadas pelo vento, por exemplo, vão liberar grande quantidade de pólen não aderente e vão possuir os estigmas bem desenvolvidos. Agora a gente vai ver um pouco sobre as características morfológicas das flores. As flores elas podem apresentar até 4 vertícilos florais, sendo que existem 2 de proteção e 2 férteis. Os vertícilos de proteção, que são chamados também de párteis estéreis, são as sépalas e as pétalas, enquanto os vertícilos férteis, que são os chamados também de reprodutivos, são os estames e os carpelos. Vamos conhecer agora um pouquinho de cada um desses vertícilos e o que eles colaboram para o funcionamento da planta. O primeiro que vamos ver são as sépalas, que são folhas estéreis que, em geral, vão apresentar a coloração verde. Sua função é garantir a proteção das outras partes da flor no botão floral. Ao conjunto de sépalas, a gente forma o que chamamos de cálice. Já as pétalas são folhas estéreis e que geralmente são vistosas, que possuem diferentes colorações. As pétalas elas são responsáveis por garantir a atração dos polinizadores. Ao conjunto de pétalas, vamos dar o nome de corola. O cálice e a corola vão formar juntos o que chamamos de perianto. Estames. Os estames são folhas férteis masculinas. Apresentam uma haste denominada filete, a qual possui, na sua extremidade, a anteira, que contém os sacos polínicos, nos quais o pólen é produzido. Entre o filete e a anteira está o conectivo, que normalmente é pouco perceptível. Em algumas flores, o filete está ausente e o estame é denominado césio. Ao conjunto de estames, vamos dar o nome de androceu. Carpelos. Os carpelos são as folhas férteis femininas que vão portar os óvulos. A flor pode apresentar um ou mais carpelos, os quais podem estar fusionados ou individualizados. O carpelo individual, ou conjunto de carpelos fusionados, é denominado pistilo. Vale a gente destacar que pistilo é o nome dado a uma unidade morfológica, enquanto o carpelo vai se referir à unidade funcional. O conjunto de pistilos vai formar o gineceu. Os carpelos eles ainda podem ser diferenciados em 3 partes: estigma, estilete e ovário. No estigma, o pólen é depositado. Pelo estilete, o tubo polínico cresce. E no ovário estão os óvulos. Quando os carpelos estão fusionados, verificamos então a presença de câmaras, que contêm os óvulos, que são denominadas lóculos. Vale a gente destacar também que os frutos eles são formados pelo desenvolvimento do ovário e que a semente vai se originar do óvulo após a ocorrência da fecundação. Receptáculo floral. É a porção dilatada do pedúnculo que serve de sustentação e suporte para os vestículos florais.
Pedicilo é uma estrutura originada da modificação do caule, que é responsável pela sustentação e condução da seiva para as flores. Seiva, gente, nada mais é do que o líquido que contém a nutrição que circula no interior do vegetal. Agora vamos falar um pouco sobre os frutos. Os frutos desempenham um papel importante na dieta humana, fornecendo nutrientes essenciais e fibras. Eles também são fundamentais nos ecossistemas, participando de relações ecológicas como a dispersão de sementes por animais. Na botânica, por exemplo, o fruto é indispensável na disseminação de espécies vegetais. Através da dispersão de sementes, eles influenciam na biodiversidade. E o que é o fruto? O fruto é uma estrutura presente apenas nas angiospermas, com a função de proteger, facilitar a dispersão das sementes. Surge, geralmente, após a fecundação, a partir do desenvolvimento do ovário vegetal. Os frutos são essenciais para as plantas, servindo principalmente para a proteção e dispersão de sementes. O pericarpo, sua camada externa, varia entre formas carnudas e suculentas ou secas, adaptando-se para a propagação eficaz das espécies vegetais. A fecundação do fruto resulta na união dos gametas, que é a oosfera, que é o gameta feminino, mais o núcleo espermático masculino, resultando em um zigoto, que posteriormente se transforma em um embrião, o qual libera hormônios vegetais que modificam as estruturas ao seu redor. O óvulo se modifica, criando as sementes. O ovário sofre hipertrofia, alterando seu tamanho, cor, sabor e se tornando o fruto. Enquanto estão em fase de maturação, os frutos envolvem as sementes. Quando as sementes estão maduras para germinar, os frutos amadurecem e se abrem para liberar as sementes no solo. O fruto está mais ligado ao desenvolvimento do ovário do que à fecundação. Dessa forma, existem frutos que não têm sementes, pois se desenvolvem mesmo sem a fecundação. Uma prova disso é a banana. O fruto formado pelo crescimento do ovário não fecundado é chamado de fruto partenocárpico ou partenocárpio. Agora eu vou utilizar um abacate para explicar e mostrar as estruturas de um fruto. O fruto, sendo derivado da flor, pode ser dividido em duas partes fundamentais. O pericarpo, sendo o fruto propriamente dito, muitas vezes suculento e de aroma ou sabor característico, e a semente que armazena e protege o embrião. O pericarpo ainda pode ser subdividido em 3 camadas. O epicarpo, que é a parte mais externa do fruto, chamada popularmente de casca, e que possui função de revestimento do fruto. O mesocarpo, localizado após o epicarpo, é a parte mais desenvolvida e nutritiva do fruto, sendo geralmente a parte comestível, a polpa do fruto. E o endocarpo, localizado mais no interior do fruto, que é a camada que reveste as sementes. Agora eu vou explicar os tipos de frutos de acordo com a sua origem. Existem os frutos chamados de agregados, que são aqueles formados a partir de vários carpelos separados de uma única flor. Também temos os múltiplos, que são frutos formados a partir de uma inflorescência. E por último, os frutos simples, que são aqueles formados pelo carpelo de uma única flor e representam o grupo mais variável. Os frutos simples podem ser classificados de acordo com algumas características, como por exemplo, de acordo com o tipo de pericarpo que apresentam, como os frutos secos, que são frutos que possuem pericarpos pobres em água, sem substâncias nutritivas, encontradas geralmente acumuladas nas sementes, como as ervilhas e as castanhas, e os frutos carnosos, em que os pericarpos são ricos em água e em substâncias nutritivas, constituindo geralmente o mesocarpo, como a maçã e o limão. Os frutos simples também podem ser classificados quanto à sua deiscência. Os frutos deiscentes são aqueles em que o pericarpo abre quando o fruto já está maduro, permitindo a saída das sementes, como as ervilhas. Já os frutos indeiscentes, o pericarpo não abre, impedindo a saída das sementes, como a laranja e a maçã. Além disso, os frutos também podem ser classificados de acordo com o número de sementes. Os frutos monoespérmicos possuem apenas uma semente, como o pêssego e o abacate. Já os poliespérmicos possuem mais de uma semente, como a laranja e o melão.
Bom, agora vamos falar um pouco sobre exemplos de flores e frutos e suas características adaptativas. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre as flores. Na imagem representadas temos as seguintes flores: a orquídea, a bromélia, a flor de lótus e a camélia, que ao longo dos anos tiveram adaptações que as ajudaram a atrair polinizadores, potencializando assim a dispersão da sua espécie. Agora, os frutos. Temos representados na imagem as ervilhas, o abacate, o limão e a laranja. A principal característica adaptativa em relação aos frutos foi a formação de uma proteção envolvendo as sementes. Além disso, o fruto é atrativo para os animais, o que ajuda na sua dispersão. Vamos exemplificar agora algumas plantas no uso medicinal. Calêndula officinalis L, popularmente conhecido como calêndula ou margarida, que, utilizando de suas flores, tem indicações terapêuticas no uso externo como anti-inflamatório, cicatrizante e antisséptico, para o tratamento de lesões da pele e mucosa, promovendo a cicatrização e modulando os possíveis focos inflamatórios. Lípia acidoide Chan, conhecida popularmente como alecrim-pimenta ou alecrim-bravo, utilizando-se de suas folhas e flores, tem indicações terapêuticas como anti-inflamatório, antisséptico da cavidade oral, nas afecções da pele e couro cabeludo, antisséptico tópico, antimitótico e escabicida. Matricária camomila, a popularmente conhecida camomila, matricária ou maçanilha, variando de região a região. Utilizando-se de suas inflorescências, temos indicações terapêuticas como antiespasmódico, ansiolítico e sedativo leve, além de anti-inflamatório em afecções da cavidade oral. Trifolium pratense L, ou trevo vermelho, como é conhecido popularmente. Utilizando-se de suas inflorescências secas, temos indicações terapêuticas como o alívio dos sintomas da menopausa, principalmente os fogachos, a mastalgia e a síndrome pré-menstrual. Paulínia cupana Kundt, o conhecido e amado guaraná. Utilizando-se de suas sementes, podemos utilizá-lo no tratamento da astenia e utilizá-lo como psicoestimulante. Glicine max, popularmente conhecido como soja e muito presente no nosso dia a dia. Utilizando-se de suas sementes, temos um fitoterápico que é indicado como coadjuvante no alívio dos sintomas do climatério, sintomas vasomotores tais como ondas de calor e sudorese. É considerado modulador seletivo de receptores estrogênicos. Aesculus hipocastano, conhecido popularmente como castanha da Índia, utilizando-se de suas sementes, é indicado para o tratamento da insuficiência venosa e fragilidade capilar. E agora vamos falar um pouquinho sobre as curiosidades que encontramos, começando pelas flores. Como é a reprodução das gimnospermas? A reprodução das gimnospermas é realizada independentemente da água, graças aos estróbilos, que podem ser femininos ou masculinos. Os grãos de pólen são produzidos no primeiro estágio, enquanto os óvulos são gerados nos segundos. Os grãos de pólen são transportados para os estróbilos femininos, principalmente pelo vento. E, ao atingirem o óvulo, o grão forma o tubo polínico, que leva o gameta masculino ao gameta feminino. Após a fecundação, o zigoto é formado, dando origem ao embrião. O esperma se transforma em semente e protege o embrião contra a dessecação. Nas árvores coníferas, as sementes podem ser conhecidas como pinhão, enquanto o estróbilo feminino é conhecido como pinha. Nas gimnospermas, a fase mais importante é a esporofítica, sendo mais desenvolvida e duradoura que a fase gametofítica. As flores que apresentam estames e carpelos são chamadas de perfeitas, enquanto aquelas que apresentam apenas estames ou apenas carpelos são chamadas de imperfeitas. Quando possuem só estames, são chamadas de estaminadas, e, quando possuem só carpelos, são chamadas de carpeladas. As plantas que possuem flores estaminadas e carpeladas no mesmo indivíduo são chamadas de monóicas. Quando as flores estaminadas estão em um indivíduo e as carpeladas em outro, dizemos que são dioicas. E agora também uma curiosidade sobre os frutos. Inflorescência. Em muitas espécies de angiospermas, as flores não estão isoladas.
apresentando-se em agregados denominados inflorescência. Existem diferentes tipos, sendo alguns a espádice, o amentilho, o capítulo, o corimbo, a umbela, o glomérulo e o fascículo. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que tenham compreendido de uma forma bem simples, mas ao mesmo tempo completa sobre as flores e frutos. Muito obrigada!